fazer simulados? Vamos falar aqui sobre isso? Simbora! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil existe para você, para que você seja aprovado, seja aprovada em medicina em menos de um ano. Exatamente. Então vamos lá. Essa pergunta chegou para mim na caixinha dos stories. Na verdade, eu fiz uma enquete e aí eu coloquei lá qual que era o que estava faltando para você conquistar a sua vaga em medicina. E aí várias pessoas colocaram lá para mim simulados, treinar simulados, saber quando fazer simulados, quais simulados. Então, esse vídeo aqui é para a gente falar sobre isso. Quando eu começo a fazer simulados e quais simulados fazer, certo? São duas coisas extremamente importantes e indispensáveis para quem quer passar em medicina em menos de um ano. Então, a primeira pergunta é, eu tenho que fazer simulado? Tem que estar muito claro na sua cabeça que sim, tem que fazer simulados. Débora, quantos simulados eu tenho que fazer? Um por semana? Um a cada 15 dias? Um por mês? Quantos simulados eu tenho que fazer? O máximo que você conseguir. Só que depende, tem alguns pré-requisitos. E é sobre isso que nós vamos falar. Porque muitos candidatos começam a fazer simulados na hora errada, do jeito errado, simulados errados. Débora, existe um jeito errado de fazer simulado? Existe, gente. Vamos entender isso aqui? Vamos lá. Eu comecei a estudar hoje. Estou aqui há 15 dias estudando. Vou fazer o meu primeiro simulado. Isso está certo? Coloca aqui nos comentários se já fez isso. Passou o primeiro mês no cursinho e já fez simulado? Ou já fez 1, 2, já começou a fazer simulados? Isso está certo ou isso está errado? Vamos entender o seguinte. O que é um simulado? Vamos definir. Para saber se está certo, se é coerente ou não, eu preciso entender o que eu estou fazendo, certo? O que é um simulado? O simulado nada mais é que uma prova, né? Um contexto ali, como se fosse uma prova, simulando o dia do seu vestibular. Então, vamos lá. Se eu vou fazer um vestibular que tem 80 questões objetivas, tem questões dissertativas e tem redação, o meu simulado, ele tem que conter as mesmas coisas. Tem que ter a quantidade de questões objetivas, tem que ter a mesma quantidade de questões dissertativas, tem que ter redação. Isso é um simulado. E dentro dessas questões, ela tem que abordar o conteúdo que provavelmente será abordado na minha prova. Simular. Eu vou simular o que acontecerá no dia do meu vestibular. Isso é simulado. Eu faço uma prova que simula o dia do meu vestibular. Qual que é a ideia do simulado? Deixar você mais confortável no dia da sua prova, mais confiante, treinar você com relação a tempo, a leitura, linguagem, treinar você para quando você chegar no dia do seu vestibular, aquilo ser somente mais um simulado, não ter tanta adrenalina, não ter tantas emoções te atrapalhando. Esse é o objetivo do simulado. Medir a sua evolução, entender o que você sabe, o que você não sabe, o que você costuma errar e corrigindo gradativamente para que você consiga se sair bem. Isso é simulado. Ok? O que muitos candidatos fazem, gente? Tem muitos candidatos que fazem o seguinte, eles têm ali o primeiro mês de aula e ele vai lá e faz um simulado. Qual que é o problema e qual que é o erro de fazer isso? Se você está no seu primeiro mês, muito provavelmente você não vai ter visto a matéria da sua prova. Quando você vai para um simulado sem ter visto a matéria, o que vai acontecer? É natural que você vá mal, que você chegue lá e se depare com conteúdos que você não viu, então provavelmente você não vai conseguir fazer e que as suas notas sejam ruins, normal. Significa que você não consegue, que você não sabe, que você... Não, só significa que você não viu a matéria ainda. Então, só que isso prejudica a sua autoestima, sua autoconfiança, isso atrapalha depois você estudar, porque você foi mal, então você fica aquela coisa de que foi mal na prova. Então, o que você tem que fazer, Débora, quando começar a fazer um simulado de forma eficiente? Primeiro pré-requisito para fazer simulado, você precisa já ter visto o conteúdo da sua prova. Precisa, pelo menos, o conteúdo base.
Exatamente. Por quê? Se você ainda não conseguir ver o conteúdo da sua prova, quando você for para o simulado, você só vai autoafirmar que você não sabe. E você não precisa disso. Então, você precisa ver o conteúdo da sua prova. Porque quando você for para o simulado, você vai colocar em prática o que você já viu. Aí sim tem como medir se você realmente sabe, se você não sabe, se você conseguiu, se você não conseguiu, se você tem dificuldade ou não. Ainda treinar outras coisas. Não adianta querer aprender o conteúdo na hora do simulado. Gente, isso não existe. Isso não existe. Você precisa estudar primeiro o conteúdo, ter feito listas, fixar, entender, depois simular. Ok? E não o contrário, né? Que vê um pouquinho de matéria aqui, começa a fazer simulado, aí quer, olha só, aí o aluno tem a ilusão de estudar em cima do simulado, que a gente chama isso de estudar por questões. Vou gravar um vídeo só para falar sobre isso. Quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve estudar por questões. Inclusive, se você quer assistir esse vídeo, coloca nos comentários, Débora, eu quero, que aí eu gravo para você. Então, isso, estudar por questões, não é para todo mundo. Não dá certo para todos, ok? Então, não adianta você ir fazer um simulado e fazer o caminho inverso. Ah, eu vou fazer o caminho contrário, eu vou pegar os exercícios e vou para o conteúdo. Calma que isso não é para todo mundo. Então, quando começar a fazer simulados? Quando você já tiver visto todo o conteúdo base da sua prova. Exatamente. Tenho conteúdo base, já estudei, já fixei, já fiz lista, tirei dúvidas e tal. Aí eu vou para o simulado. Por quê? Este conteúdo base eu tenho que gabaritar. E aí sim eu vou começar a ver as coisas específicas para eu aplicar no meu simulado também. Mas se você tem pressa de fazer, o mínimo que você precisa é saber o conteúdo base da sua prova. Isso é o mínimo, não esquece disso. Então, qual é o pré-requisito para começar a fazer simulado? Você já viu o conteúdo base da prova? Já? Pode começar. Débora, eu ainda não sei o conteúdo base da minha prova. Não faça simulado, porque você só vai se prejudicar e autoafirmar que você não sabe. Bobagem, só vai te prejudicar. Segunda coisa importante: além de eu saber quando começar, eu preciso entender o seguinte: quais simulados eu vou fazer? Aí é um erro que, sei lá quantos mil candidatos fazem. É um erro muito comum, muito recorrente. Os alunos fazem muito isso. O que o aluno entende? Já que eu tenho que fazer muitos simulados, tudo quanto é simulado que aparecer na minha frente eu vou fazer. Não, não, candidato. Foca aqui. Se você fizer isso, você está perdendo tempo, gastando tempo, energia e jogando a sua vaga no lixo. Não faça todos os simulados que aparecerem na sua frente. Você tem que fazer o máximo de simulados que você conseguir, semelhantes à sua prova. Todo simulado que você faz diferente da sua prova, você só está gastando energia, só desperdiçando energia. Energia e tempo, né? Que é pior. Não faz sentido. Então, olha só. Quero passar na Santa Casa. No meu cursinho vai ter um simulado do Enem. Faço, Débora? Claro que não. Não tem nada a ver com a Santa Casa. A não ser que você vá prestar o Enem. Mas se você não vai, você está queimando 2 dias que você devia estar estudando conteúdos específicos e você fazendo um simulado, não tem nada a ver, que não vai te ajudar, pelo contrário, vai te atrapalhar. Débora, eu quero passar na Unesp e vai ter um simulado da FUVEST. Eu faço? Gente, claro que não. Ah, eu quero fazer a faculdade A e vai ter um simulado da faculdade B. Não queime energia e tempo de forma tão errada. Você precisa fazer sim simulados, existe um tempo para começar, só que existe o simulado certo. Você só pode fazer simulados semelhantes à sua prova, que foi o que eu comentei no início do vídeo. Então, eu vou fazer uma prova que tem lá 90, a Unesp, por exemplo, 90 questões objetivas, 36 dissertativas e uma redação. Os simulados que você vai fazer precisa contemplar isso, ter 90 questões objetivas, 36 dissertativas e uma redação. Não, Débora, eu vou fazer Einstein. Então, você, no seu simulado tem que ter 50 objetivas, 5 dissertativas e uma redação dentro daquele tempo. Não, Débora, eu vou fazer ABC. Tem que ter 80 objetivas e uma redação. O simulado, ele tem que ir de encontro com a prova que você vai fazer.
não só no número de questões, mas também com as particularidades, com os comandos, com as âncoras, com o grau de complexidade, com a linguagem. Então, gente, tem sim que fazer simulados, mas fazer simulados aleatórios, genéricos, tudo que aparece na nossa frente, não é bom, pelo contrário, tira a sua vaga. Então, fica essa dica aí. Quando fazer simulados e quais simulados fazer, ok? Essa ideia de quanto mais fizer, melhor, não é bem assim. Combinado? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha respondido a sua dúvida. Se você gostou, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.